Vamos ler 1 de João, capítulo 1, versículo 1. Diz assim: desde o primeiro dia, estávamos lá, participando de tudo. Ouvimos com nossos ouvidos, vimos com nossos próprios olhos, tocamos com as mãos. A palavra da vida se manifestou bem dentro de nós. Somos testemunhas oculares, agora sem floreios. Contamos tudo a vocês. O que testemunhamos foi simplesmente incrível. A vida infinita do próprio Deus tomou forma diante de nós. Nós o ouvimos e o ouvimos. E agora estamos contando a vocês. Versículo 3. Nós ouvimos e ouvimos e agora estamos contando a vocês, para que, como nós, tenham a experiência da comunhão com o Pai e o Filho, Jesus Cristo. A razão de eu estar a escrever é apenas essa. Queremos que vocês desfrutem isso também. A alegria de vocês duplicará a nossa. Aleluia, meus irmãos. Aleluia. Lemos a mesma Bíblia, sim ou não? Ok. Feche os seus olhos. No nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, nós pedimos que a Tua luz e a Tua presença venha estar conosco, venha manifestar-se diante das nossas almas, diante das nossas vidas. Sobre o aspecto importante da cristandade, sobre o aspecto mais importante da espiritualidade, meu Pai. Que o Senhor nos ajude e que a luz do Senhor possa estar conosco no dia de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, no nome de Jesus, nós queremos dizer amém. Amém. Meus irmãos, eu quero falar convosco hoje sobre uma história com Jesus Cristo. Aleluia. Amém. Eu quero falar contigo sobre uma história com Jesus Cristo. Jesus Cristo. Olhe para mim. Todos nós estamos aqui, vivemos de histórias na nossa vida. Histórias contam de como é que nós conhecemos algumas pessoas. Histórias relatam de como é que nós chegamos aqui onde nós estamos. Alguns têm uma história de como é que eles conseguiram tornar-se pessoas que estudaram e conseguiram ganhar na vida. Mas existe uma história muito importante que todo ser humano precisaria de experimentar. A história é com Jesus Cristo. O livro que nós lemos agora, escrito pelo apóstolo João, o apóstolo do amor, ele disse: nós estávamos lá desde o princípio, desde o primeiro dia, nós estávamos lá. Quando Alexandre o Grande, com apenas 25 anos de idade, estava a ir conquistar a Pérsia, que era dominado pelo rei Dário. O rei Dário, vocês conhecem da Bíblia, o tempo de Daniel. Quando Alexandre o Grande, com apenas 25 anos de idade, foi conquistar a Pérsia, uma coisa que ele disse para os seus soldados foi: quando vos perguntarem sobre Galgamela, vocês vão dizer o seguinte: nós estávamos lá. Ele disse: essa é a única coisa que vocês vão ter como vosso maior orgulho quando vos perguntarem: vocês estavam naquele dia, quando aquele jovem de 25 anos de idade conquistou um reino, um império, 25 anos de idade. Ele disse para os seus companheiros: vocês vão dizer, nós estávamos lá. Há eventos da história que as pessoas contam que eu desejo muito ter estado lá naqueles lugares. Há histórias que você ouve de pessoas, inclusive a história do nosso Senhor Jesus, no dia que ele esteve aqui na terra. Não só Jesus, mas os dias de alguns homens, profetas e apóstolos que viveram nesse mundo. Às vezes, quando eu leio a história deles, o único pensamento que eu tenho é: eu gostaria tanto de estar lá. Eu queria dizer para a minha geração: eu estive lá. Vocês lembram aquele episódio? Eu participei. E isso faz nos entender que essas histórias, e atenção, Alexandre o Grande conquistou a Pérsia com apenas 45 mil homens contra 100 mil pessoas. Olhe isso, o qual era absurdo a vitória. E um dos seus
companheiros que viveu, que foi e deu o nome de Egito, que nós chamamos de Egito agora, e tornou-se Egito. Ele escreveu muito, disse que eu participei daquele grande dia memorável. E isso é uma coisa importantíssima, porque ele tem uma história a poder contar. Aqui está o apóstolo João dizendo: nós estávamos lá desde o princípio. Imagine tudo que você lê da Bíblia sobre Jesus Cristo, sobre a presença dele, sobre quão maravilhosa é a caminhada com Jesus. O apóstolo João diz: nós estávamos lá, nós ouvimos isso e nos vimos e até pegamos, nós participamos daquilo. João diz que a palavra viva de Deus manifestou-se bem na nossa frente e nós fomos testemunhas do que aconteceu. Nós vimos, nós tocamos, nós participamos daquele todo momento. E todo cristão que busca a Jesus, um dia terá que dizer que Jesus manifestou-se diante de mim. Ele manifestou-se diante de mim, nós o vimos, eu pude tocar. E por causa do desejo que nós teríamos de participar daqueles eventos, o apóstolo João diz: estou vos escrevendo isso para que também vocês participem, tenham a experiência, assim como nós. A experiência que esses homens tiveram, o apóstolo João está a dizer: eu vos escrevo para que vocês também tenham as mesmas experiências, nós também participemos daqueles eventos. Eu não posso participar dos eventos que Alexandre o Grande teve nos seus poucos anos de vida. Mas eu cobiço bastante aquilo que ele teve. 25 anos de idade, conquistou um império. São esses homens que quando nós lemos as histórias, dizemos: Senhor, olha com quantos anos nós podemos fazer quantas coisas. Quantos nós estamos aqui ter 25 anos de idade? Ou até 26, ou 27, ou até 30? O que você pode já ter conquistado? Que experiência sobrenatural já teve? Vocês que ainda não chegaram aos 25, eu vos coloco esse desafio. 25 anos de idade, o que você teria capacidade, ou o que terá feito com os seus 25 anos de idade? Esse homem, esse jovem conquistou um império. Viveram momentos extraordinários. O apóstolo João, que escreveu esse livro, é o apóstolo mais novo de todos os apóstolos. Era um adolescente quando conheceu o Senhor Jesus. Ele esteve naqueles eventos. Ele viu a história de como ele quer viver com Cristo. Ele disse: os dias foram simplesmente incríveis. Foram extraordinários os dias com Jesus. Leia como o apóstolo Pedro diz, está aí mesmo, capítulo 2 Pedro, é só voltar, está aí para João. Preciso voltar apenas umas 2 páginas ou uma. Você encontra 2 Pedro, capítulo 17, diz, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 17, diz: porque ele recebeu honra e glória de Deus Pai, quando pela glória majestosa a seguinte voz lhe foi dirigida: este é meu filho amado, de quem me agrada. Versículo 18. Nós mesmos estávamos lá, ouvimos essa voz dirigida do céu, quando estávamos com ele no Monte Santo. Amém? Amém. O apóstolo Pedro está dizendo o que também aqui? Nós estávamos lá com Jesus. Esses homens todos tinham uma história com Jesus. E eles contaram a história que eles tiveram com o Senhor Jesus Cristo. Cada um deles contou a história dele, desde o primeiro dia. E você que está me ouvindo, precisa ter uma história com Jesus na sua vida. Em outras palavras, você deve ter uma história com Jesus. Uma história linda. Jesus permite os seres humanos terem uma história com Ele. E todos aqueles que estão hoje na fé, se você puder ir perguntar, aqueles que estão há 10 anos, há 18, há 20 anos de igreja na fé, eles vão te contar uma história com Jesus. Alguns deles, desde que entraram na igreja quanto adolescentes, até hoje, que são jovens, estão na presença do Senhor Jesus, tem uma história a poder contar. E hoje eu quero falar sobre isso, sobre uma história com Jesus Cristo de Nazaré. Mas eu quero especificar mais sobre os períodos que todo aquele que tem uma história com Jesus passa. Existem períodos, existem fases de
todo aquele que tem uma história com Jesus Cristo passa. E nessa manhã eu quero falar de cada período, para que você se identifique em que período está nessa tua caminhada, na tua história com Jesus. Quero que você identifique em que período se encontra. E através de cada período eu vou construir uma história de como é que funcionam as histórias, todos aqueles que têm uma história com Jesus Cristo. O primeiro período da história com Jesus, que todo ser humano tem, da história com Jesus, que já teve, vai saber tudo quanto eu vou falar hoje. O primeiro período é o período do chamado, o período mais delicado da cristandade. O período que cada um de nós estamos aqui, temos quando começamos uma história com Jesus, todos começamos por ser chamados por Ele. Todos nós. E o chamado, ele lida com renúncia e sacrifício. Todos nós estamos aqui nesse lugar, fomos chamados por Jesus Cristo, através de um convite, de uma evangelização, através de um dia em que alguém veio te falar de Cristo. Aquele dia, você vai receber um chamado de Jesus Cristo. Mesmo quem não está aqui na igreja hoje, está em sua casa, em qualquer que seja o lugar, eu aposto que aquela pessoa já recebeu o convite ou o chamado de Jesus Cristo. Mas por que ela não está na igreja hoje? Porque o chamado lida com renúncia. Aqueles que não estão aqui não aceitaram ainda renunciar às suas vontades. Ainda não atenderam ao chamado de Jesus Cristo. Aquele que não está na igreja hoje, não é porque o chamado não chegou até ele já foi evangelizado. E Jesus queria começar uma história daquela pessoa. Só que os chamados, eles lidam com sacrifício e renúncia. Todos têm que renunciar. Não é possível alguém ser chamado com Jesus e não ter que renunciar a alguma coisa. Os 12 apóstolos, inclusive esses dois que nós lemos agora, Pedro e João, ambos eram pescadores. João era o irmão mais novo, neste caso do seu irmão Tiago. E ele trabalhava com o pai, ajudava o pai como pescadores. Pedro era mais velho, era pescador. Quando eles foram chamados, tiveram que renunciar às suas atividades para atender ao seu chamado. Não há quem, o teu pastor está falando contigo agora neste momento. Quando ele foi chamado há muitos anos atrás, foi convidado à igreja, ele encarou a renúncia na vida dele. Ele encarou a renúncia em sua vida. Mas há os que até nesse período nem sequer chegaram, porque até hoje não estão ainda a atender ao chamado. Jesus uma vez chamou um jovem e deu-lhe a oportunidade de ser seu seguidor, o jovem rico. Mas ele disse para o jovem rico: venda tudo o que tens e siga-me. Ele fez um chamado. Mas essa história termina o jovem indo embora. O jovem não seguiu Jesus Cristo, não atendeu ao chamado. Sabe por causa do quê? Porque ele não renunciou à vontade dele. Ele não iniciou uma história com Jesus Cristo. E todos nós, quando chegamos na igreja, não importa o quão bom nós sejamos, toda vez que chegamos à igreja, há algo que Jesus Cristo diz: venda, porque não vou precisar nessa caminhada. Agora nós estamos aqui, quando chegamos a Cristo, Ele nos diz: venda a autossuficiência, venda inclusive a sabedoria humana, venda o teu orgulho, venda as amizades que você tem, venda inclusive os teus prazeres, venda tudo que você tem, as experiências antigas inclusive que você tem. Às vezes nós encontramos pessoas que vêm até Cristo, estão fadadas de experiências antigas, como o jovem rico que diz: eu tenho uma experiência, Senhor Jesus, mas aquelas experiências não lhe davam nem sequer chance de entrar no reino dos céus. Jesus Cristo diz: venda o que você tem. Nós encontramos pessoas que vêm à igreja e que algumas são muito antigas nas igrejas que elas estão a vir. Só que elas, quando chegam, uma das coisas que Jesus Cristo lhes diz é: venda. Você acha que sabe? Autossuficiência, orgulho, vaidade, venda. É a fase mais delicada. Muitos não passam nessa fase, nesse período. Elas não estão dispostas a sacrificar as suas vontades. Elas não estão dispostas a sacrificar o seu eu para atender ao chamado. Pergunte a todos que estão em Cristo quantas coisas tiveram que renunciar. A história de todos que tiveram Cristo na sua vida foi de renúncia em primeiro lugar.
Aleluia. Amém. O segundo período de todo aquele que tem uma história com Jesus, quando você tiver passado o período do chamado, que é da renúncia, você entrará no segundo período que também é delicado e que também é um dos períodos mais longos. Entras num período chamado período de instruções. Aleluia. Amém. É um período muito importante. É o segundo período que vem depois ao chamado. O período das instruções é muito importante porque as instruções vão formar e moldar a identidade e a imagem do mestre em ti através dos ensinamentos. Aquele tempo que quando nós entramos na igreja, perdemos o mundo, perdemos todos os paredes do mundo, mas ficamos na igreja, agora é tempo de aprender, é tempo de instruções. É um período em que todos aqueles que entram na igreja, tem uma história com Jesus Cristo, eles vão te contar de um tempo que eles passaram anos e anos a aprender na igreja. É um período em que através das instruções direcionam o seu chamado. As instruções ensinam-te sobre as prioridades na tua vida. Ensinam-te inclusive sobre princípios que você tem que carregar na tua vida. Essa fase em que muita gente não aguenta quando está na igreja. Ela inclusive até pode estar dentro da igreja, mas senta e submeta-se aos ensinamentos, às instruções. As pessoas não aguentam instruções. Não passam nessa fase. A ausência de instruções na sua vida. Leiam comigo Hebreus. Vocês estão no livro de 2 Pedro. Voltem para trás, para quem não conhece. Só voltar, você vai encontrar primeiro, vai encontrar Tiago e vai encontrar Hebreus. Capítulo 12. Aleluia. Aleluia. O período das instruções. Hebreus, capítulo 12. Estão comigo, pessoal? Ok. Vamos ler o versículo 8. Diz: se estáis sem instrução, da qual todos se têm tornado participantes, então não são filhos legítimos, mas são filhos o quê? Bastardos. Bastardos. Se não tivermos o quê? Instruções. Se existe uma coisa que no segundo período é o período mais perigoso, é o período em que se molda o caráter. Eu entrei na igreja falando calão, entrei na igreja tendo uma raiva escondida no coração. Mas quando nós entramos na igreja e passamos por todas as fases, todo aquele que tem uma história com Jesus, você infalivelmente não vai saltar essa fase, esse período. Um período de te moldar em teu caráter. Moldam até a maneira tua de falar, a tua maneira inclusive de agir. Olha quantas coisas os apóstolos, os discípulos, precisavam de ser moldados quando estavam a aproximar-se a Jesus, iniciando a nossa caminhada. Eles eram pessoas, Pedro era um dos que resolveu o problema deles com soco, com luta. E Jesus lhe ensinava que quem vive, instruções, quem vive pela espada, morrerá pela espada. Quem vive pela espada, morrerá pela espada. Quem vive odiando os seus inimigos, esse não é considerado filho do Pai que está no céu. Instruções. O período em que o caráter daquela pessoa é moldado, é período em que onde se lapidam as palavras que você tira da tua boca. É o período em que as tuas atitudes e pensamentos contrários à fé também são lapidados. É o período mais longo, inclusive. Eu acho que chega a ser um dos períodos mais longos da história com Jesus Cristo. E se nós vivemos sem instruções, não temos nenhuma história com Jesus Cristo. Há de perceber, a maior parte das pessoas que não têm uma história firme com Jesus, não vão te lembrar de um tempo de aprendizado, não vão te lembrar de um tempo em que eles foram tão humildes e que não sabiam de nada, eram simplesmente vazios para aprender tudo que eles têm. Eu entrei na igreja, o irmão José está aqui, nós estivemos juntos, sem nenhum contato com isto tudo, que durante anos comecei a ter contato.
Meu primeiro dia, eu falo sempre isso. Entrei de calções na minha igreja e de chinelos. Sem conhecimento de nada. Com calão na ponta da minha língua. A raiva, responder aos pais lá em casa. Rebeldia. Muitas coisas estavam naquele corpo. Anos de ensinamento. Anos de instrução. Acabaram com todos aqueles maus caráteres e maus posicionamentos na minha vida. Jesus passou 3 anos. 3 anos ensinando aos apóstolos. E de perto, o discipulado a 100%. Ensinou-lhes tudo. Não tinha nem sequer chance dos apóstolos dizerem que nunca foram ensinados. Todos os dias era um discipulado direto. O discípulo Lucas, neste caso ele não foi um apóstolo, o discípulo Lucas, quando ele escreve a Atos dos Apóstolos, ele diz: Jesus deu instruções pelo Espírito aos apóstolos. Ele deu instruções pelo Espírito. 3 anos. E eles sendo deixados moldar por cada instrução que iam recebendo. Amém? Amém. Na nossa história com Jesus, nós teremos isso. Para quem não sabe, os antigos templos de luta na China e no Japão, lá onde nos templos Shaolins, para quem não sabe, os primeiros anos do aluno, quando ele entrava nos templos, ele não aprendia logo a lutar. Ele passava até 10 anos só de ensinamento, de ler livros. Pesquise isso. Os primeiros anos daqueles alunos, quando entravam, não era só lutar. Eles não entravam e começavam a treinar a lutar. Eram anos em que davam-lhes livros. Lhes ensinavam a literatura. Aprender a ler, aprender a escrever. Eles eram pessoas que tinham instruções intensivas. Só quem passava nas instruções e tinha disciplina em primeiro lugar, era ensinado posteriormente a lutar. Desde antigamente era assim. Nunca se dava a responsabilidade de ensinar a arte da guerra para alguém enquanto ela não tem instruções na vida dela. Já imaginou o que uma pessoa é capaz de fazer se ela não tiver instruções na vida dela? O discipulado já tem um aprendizado muito importante aqui na igreja. Eles têm aprendido sobre o que é importante tornar-se um discípulo antes de ser um apóstolo. Na história com Jesus você terá um tempo de aprendizado. Alguns, nesse período, diz a Bíblia, não suportavam as instruções de Jesus e lhe abandonavam. Alguns não suportavam os ensinamentos que Jesus Cristo dava, abandonaram Jesus. Outros se escandalizavam nas instruções que Jesus Cristo colocava. Outros achavam pesadas as instruções, abandonavam Jesus Cristo. Uma das vezes Jesus Cristo até disse para os apóstolos: e vocês não vão me abandonar? Eram instruções claras que ele estava a dar àqueles homens, mas eram pesadas. Levava tempo para as pessoas construírem uma história com Jesus. Elas vão passar por um período de treinamento intensivo, instruções. Alguém já me entendeu, pessoal? À medida que eu estiver a falar, eu quero que você olhe-se em cada período, localize-te em que período você está. Já passou o período do chamado? Já passou o período das instruções? Já passou esses períodos? Em que período estás? As instruções sobre como olhar ao próximo, sobre como viver, como é que um servo deve comportar-se. Quantas coisas ainda precisam aprender? Isso diz que está num período de instruções. Aleluia, meus irmãos. Quando alguém passa o período das instruções, à medida em que Jesus Cristo treinava os apóstolos, ela passa pelo período das instruções, ele leva para um terceiro período. É o período dos testes e das provas. Amém? É o período dos testes e das provas. Aleluia. Amém. Jesus contou uma parábola no livro de Mateus, disse assim: aqueles que ouvem a palavra com alegria, logo vem a tribulação e a perseguição por causa da o quê? Por causa da palavra.
cada instrução. Vem perseguição e tribulação cada palavra e logo tropeçam. O período de testes é um período mais sangrento da história com Jesus Cristo. O período dos testes, em que Ele testa-te. Depois que você recebeu a instrução, sabe por que os testes vêm depois das instruções? Porque quem erra depois de ter instruções não tem desculpa pelo seu fracasso. E não só, o diabo só persegue a pessoa que tem instruções, que tem a palavra. É por essa razão que muitos, depois que entregaram-se a Jesus, receberam ensinamentos. Alguns dizem, está a ser mais difícil me tornar de Cristo agora, depois que eu estou a aprender muita coisa, depois que eu recebi as instruções, depois que eu aceitei a Cristo no meu coração. Sim, é um período de testes, de provas. Não foi fácil ser discípulo de Jesus Cristo para os apóstolos na história deles com Cristo. Não foi fácil. Já imaginou os testes que aqueles homens poderiam passar? Esse período é o período mais sangrento, porque às vezes lidamos com muito silêncio. Mesmo em momento de aflição, é um período de testes em que você recebe o silêncio do céu. Teste. Teste de fidelidade. Teste de fé. Teste de fidelidade e de compromisso com Deus. Período em que você é testado praticamente toda a sua vida. Eu já vos contei de um período que eu passei quando eu saí da minha igreja. Esse período de provas. Quando eu saí e nos vimos para cá, para abrir igreja. Eu não sei se vocês perceberam isso. Houve um tempo, naqueles primeiros meses. Isso já foi em 2018, início de 2019. Em que eu tive um período de crise. Orava e a pessoa não manifestava. Estava tão difícil, era tão complicado. Partilhei inclusive com o irmão Pedro, nesse caso meu primo, vários episódios que eu passei sangrentos, de silêncio. É um período em que te analisam, em que os céus te analisam e o diabo te tortura com silêncio. E você está ali, Deus, eu recebi as instruções, mas parece que está tudo no silêncio na minha vida. E o que as pessoas fazem quando elas não vêm, tem um período de silêncio? Elas acham que entregaram em vão a sua vida a Jesus e desistem, voltam para trás. Não passam no período de testes. Eles não atravessam esse período. E deixa-me te explicar o que é, na prática, o período dos testes. O período dos testes é como se fosse um mar da vida, em que está muito agitado, em que todo aquele que diz que quer Jesus na sua vida tende a atravessar esse mar. Lá no final, no outro lado está Jesus, e nas bermas, nos lados estão os demônios, está Satanás, esperando com que nós transformemos testes e provas em obstáculos e escândalos na nossa vida. Testes e provas que alguns nós recebemos quando recebemos a Cristo. Alguns, o diabo lhes permite transformar testes e provas em obstáculos e escândalos para desistirem de atravessar o mar. Ir onde Cristo está. Um período de teste. Aleluia, meus irmãos. Há aqueles que afirmam, muitos fiéis que acolhem a palavra de forma firme, mas estão a enfrentar muitas situações difíceis depois que receberam a palavra. Nós temos a história de pessoas que quando entregaram a vida a Jesus, começou a ficar tão difícil, inclusive para alguns encontrar emprego. Há um homem, que eu estou a falar dele neste momento, uma história de um homem crescido com uma família. Ele entregou-se a Jesus, ele teve uma grande dificuldade, passou meses procurando emprego, ele não encontrava. Todos os empregos que ele encontrava eram empregos para ele roubar. Eram empregos para ele se dar mal. E um dia, quem sabe, cair na polícia. História viva. Ele foi tamanhamente tentado naquele período, para ver se você vai manter a palavra contigo no teu coração, para ver se você vai ser firme depois que aceitou a Cristo na tua vida. Silêncio absoluto na sua vida. E muitos não passam nesse período, porque é um período mais esquisito da história com Jesus Cristo.
Quem tem uma história com Jesus sabe que houve um tempo na vida dele. E se você não teve, espere esse tempo de silêncio. Um tempo de grande trabalho. Você trabalha muito. Deus, eu estou a trabalhar, não estou a ver resultados. É um período. Aleluia. Amém, hein? E neste momento os apóstolos algumas vezes tinham que visitar as igrejas para ir confortar muitos crentes. Havia vezes em que os apóstolos tinham que visitar, tinham até escrever cartas, só para confortar os crentes em várias igrejas sobre o que estavam a passar. Leia comigo 1 Pedro. Estás em Hebreus? Vai para frente. Não fecha a Bíblia, só vai folhear para frente. Vai juntar 1 Pedro. O apóstolo Pedro é um daqueles que confortou a igreja sobre o período da prova e de testes que eles vão enfrentar. Aleluia. A história com Jesus passa por aqui. É impossível, meu irmão jovem, você não passar daqui. Vai ser sangrento na tua história com Jesus. Has de passar momentos de tentações enormes, de testes e provas. Aleluia. Amém. Capítulo 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12, diz: Amados, não estranhem a provação que como fogo vos sobrevém, como se tivesse acontecido alguma coisa estranha. Amém, meus irmãos? Amém. Está dizendo o que, Pedro? Não estranhem. Não façam o quê? Não estranhem. Olhe para mim. Qual é a primeira coisa que te parece na tua mente quando você começa a se entregar a Jesus e começa tudo a ficar difícil? Alguma coisa estranha aconteceu, sim ou não, pessoal? É o que você pensa. Pedro a dizer, não estranhem, como se alguma coisa estranha aconteceu. Continue comigo, versículo 13. Mas alegrai-vos por serdes participantes do sofrimento de Cristo, para que também vos alegreis depois do quê? Dos sofrimentos. Passamos o quê? Nos alegremos e exaltemos na revelação da sua glória. Se sois insultados por causa do nome de Cristo, sois abençoados, porque sobre vós repousa o Espírito da glória. O Espírito de quem? De Deus. Mas nenhum de vós sofra como homicida, ladrão, praticante do mal, ou como quem se intromete nos negócios alheios. Versículo 16. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Pelo contrário, glorifique a Deus com esse nome. Qual é esse nome? Qual é o nome que nós temos que usar para glorificar a Deus? Jesus. Aleluia. Há sofrimento que o crente passa. É um período. Esse tem que ser passado. Tem que ser aprovado. Não adianta você passar esse período, estar nesse período na sua história com Jesus e você não passá-lo, estar a reclamar das dificuldades a enfrentar. Se achar o coitado, se achar a coitada, se achar a pessoa mais injustiçada. Tens que ultrapassar esse período. Esse período é para ser atravessado. Amém? É para ser atravessado. Olha, para todos os homens de Deus, mulheres de Deus, todos eles tiveram momentos difíceis, tiveram momentos de muita turbulência. Alguns deles foram presos, alguns deles tiveram muitas situações complicadas, muitas situações delicadas, mas eles continuaram sabendo de algo. Não abandonaremos a nossa confissão. E tinham que passar naquele período. Em que período você está? Tem que se passar aprovado no período dos testes das provas. Orar e nada acontecer, mas ser fiel. Entregar-se a Jesus e a vida ficar mais difícil e ser fiel. Não murmurar. Esse período atravessaremos momentos difíceis, fome, sede. Momentos em que a nossa fidelidade e fé vão ser testadas. Tudo será um teste. Uma vez os discípulos foram ter com Jesus e disseram: nós deixamos tudo só para te seguir. O que nós ganharemos com isso? Os discípulos estavam muito
como quem diz, estavam a passar por situações complicadas. Eles disseram a Jesus: nós abandonamos tudo para te seguir, para nós podermos ir aonde o Senhor está. E o que nós ganharemos? Há vezes em que na tua história com Jesus, se você tiver uma história séria com Jesus, vai ter momentos em que você vai dizer: Senhor, eu não sei onde eu falhei, mas o Senhor sabe, eu não falhei. Será que eu não vou acabar assim como eu estou a andar? Essa não é de ser meu fim, sofrimento. É apenas um período de teste, de provas. Parece infinito. E para você passar esse período, tem que ter a tua consciência muito firme, porque o diabo é muito astuto nesse período, na tua caminhada com Jesus. Se você for fraco na tua mente, você vai cair, você nunca vai sair desse período. Você vai viver anos e anos no período dos testes e das provas, e nunca vai passar. Tua fidelidade. Por isso que eu mandei aquela mensagem lá no grupo. Foi quinta-feira que eu mandei aqui, não, foi sexta-feira que eu mandei sobre após a guerra, por detrás da guerra, tem o quê? Tem vitórias. O que as guerras nos escondem? Eu falava lá, as guerras nos escondem vitórias. As guerras nos escondem avanços de crescimento. E se você deixar a guerra acabar, ela irá embora com as suas respostas, se você não for aprovado. Se você deixar aquela situação complicada na tua vida, ela irá embora, ela vai embora com as suas respostas. Porque só pode ter a vitória aquele que vence. Por isso não olhe para nós, não olhe para mim como sendo alguém que suporta tudo, como se eu não tenho coração para sentir dor quando passo por momentos difíceis. Provas. Aleluia. Aleluia. Amém. Esse é o momento dos testes. Eu imagino os discípulos quando estavam com Jesus. Jesus, no dia que ele foi preso, ainda era o período das instruções aquela. Ainda temos de aprender. Jesus foi preso. Todo mundo fugiu. Todo mundo correu. Não ficaram com Jesus na prova, no teste, na dificuldade. Pedro foi encontrado e disseram: você é um deles. Pedro disse: não, eu não pertenço a ele. Medo. É um período de medo. É um período em que se você tiver uma relação firme com Jesus, ele consegue atravessar. Medo, você te afrontam, te assustam. Pedro disse: não, eu não conheço ele, nunca estive com ele. Testes. Em que fase você está? Em que período você está a levar tempo neste momento? O tempo dos testes e das provas é um tempo de amadurecimento. É um tempo em que os homens e as mulheres, elas são amadurecidas. Não houve um momento em que eu mais cresci, a não ser momentos em que enfrentei dificuldades. Momentos em que eu fui testado na minha caminhada com Jesus e com a minha igreja. Momentos em que eu olhava ao redor e dizia: Senhor, não encontro nem sequer o povo do Senhor na sua casa. São os momentos de mais amadurecimento que existem. Mas é o que eu disse, o diabo fala de tudo para que esses momentos te transformem num monstro. Te transformem numa pessoa que vai ser reguila. Te transformem em alguém que vai olhar como obstáculos testes que eram para serem escalados na sua vida. Aleluia. Amém. Quando você passa esse período de testes e de provas, entramos num quarto período que é a consequência do anterior. É o período do revestimento, o período da recompensa. Amém. Amém. É o período do quê? Da recompensa, do revestimento. Todo que anda com Jesus sabe que esse período vai chegar na vida dele. Sempre chega. Todo que tem uma história com Jesus, ele sabe que esse dia, esse momento sempre faz o quê? Chega. Há um tempo em que
você só descobre que você foi aprovado por causa das recompensas e revestimento a qual você tem. Na tua história com Jesus, você vai ter um momento de alegria. Momento em que depois de passar testes, irá se alegrar tamanhamente. O apóstolo Paulo diz que todo o que crê em Deus, que se aproxima de Deus, deve crer que Ele existe e que Ele é recompensador. Que Ele recompensa. Se você pudesse ir na tua história com Jesus, nunca lhe abandonar por nada que você está a enfrentar. Você ser fiel. Haverá um dia em que você vai ser revestido desse poder. Você vai ser recompensado. Existe esse dia. Mas eu te digo, esse é quando você passa nos testes, nas provas. Aleluia. Amém. Todo que é aprovado recebe revestimento do alto. Recebe as bênçãos do alto. Recebe as vitórias do alto. Recebe as recompensas do alto. Ainda nesse período, é o período em que és dado o teu ministério, o teu dom é revelado. É nesse período em que dom e ministério é confirmado e é dado na sua vida. Os apóstolos, eles entraram, aqueles que tiveram com Jesus desde o primeiro dia. Lembra que o apóstolo João disse, né? Estávamos lá desde o primeiro dia. Então eles passaram pelo chamado. Eles passaram, inclusive, sobre um período que tiveram instruções. Passaram, inclusive, por um período de testes. E agora estavam num outro período. Qual era esse período? O período de eles serem revestidos e serem recompensados. Muitos não estavam naquele dia. Eram apenas 11. Eram apenas 11 que estavam no dia da recompensa. Os milhares de apóstolos e discípulos que haviam não passaram nos testes, nas provas. Caíram. A recompensa não foi com eles. Eu imagino os 11. Após ter atravessado todos os períodos atrás, já tinham o que falar de uma história com Jesus Cristo. Amém? Amém. Já tinham o que falar. Atravessaram todos os 3 passados períodos. Atravessaram. Lembrar-se-iam daquele jovem que não aceitou vender as propriedades dele. Disseram que nós largamos tudo por causa de Jesus. Nós recebemos instruções pesadas. E um dia até o Senhor nos disse, nos perguntou, nós não queremos ir embora. E nós dissemos a Ele, não queremos ir em nenhum lugar. Aqui é onde nós queremos ficar. Suportamos testes inimagináveis, você não imagina. Tivemos terrores na nossa caminhada. Imagine, eles haviam estado no mar, agitado, viram a morte. Agora estavam num período de revestimento. Imagine a alegria. Imagine a alegria que eles tinham. Essa é a alegria que todo aquele que passa para as provas vai ter um dia. Ele vai ser alegrado. Aleluia. Amém. O outro período na nossa história com Jesus Cristo é o 5º. É um período em que se chama o período da execução. Obedecer tudo o que eu recebi e aprendi. O motivo pelo qual eu fui chamado. Eu executar. Neste caso, vivo aquilo que eu fui chamado para poder fazer. Esse período é um período em que as pessoas só vivem para dizer o seguinte: eu tenho que seguir o meu chamado. Ela sente obrigação. Recentemente eu falava com a irmã nossa, disse: estás lembrado de quando nós fomos passar aquela nossa fase, já ainda daqui a alguns meses, sabe que está te aguardar, né? Ela disse sim, eu disse: eu vou preparar-se. Eu estou pronto para executar o que eu fui chamado para fazer. Eu estou pronto. É preciso fidelidade. É um período em que os apóstolos estavam a trabalhar no ministério. Envolviam-se com aquilo que Deus os havia colocado para fazer. E esse período é um período em que todos nós vamos sentir uma velocidade em executar as nossas responsabilidades.
Um período, porque a história com Jesus não envolve-se apenas em termos de animar as coisas, envolve um tempo em que você tem que se comprometer em executar as suas responsabilidades que te foram confiadas, que te foram conferidas. Mas esse período não vai chegar se não passar pela recompensa, pelos testes, pelas instruções e pelo chamado. Aleluia. É um período de execução, a qual exige-se do homem ser fiel. O apóstolo Paulo era um dos que estava no seu trabalho e disse: ai de mim se eu não pregar o evangelho no qual eu fui chamado a pregar. O apóstolo Pedro e o apóstolo João disseram: nós não podemos, Apóstolo capítulo 4, eles disseram: não podemos parar de falar daquilo que nós ouvimos e nós ouvimos. Não podemos parar. Execução, prática, obediência, entrega depois de ter sido revestido. Aleluia. Vocês estão comigo, pessoal? Ou estou a caminhar sozinho? O sexto período é o período dos reencontros com Jesus. Amém. É o período do quê? É o período de voltar a se encontrar com o seu Senhor. É o período do encontro celestial. Toda a vida de uma pessoa que tem história com Jesus resume-se nesses pontos que eu já ainda falar. Existirá um período em que ele vai obedecer tanto. E eu tenho olhado ultimamente para a idade. Falei inclusive com alguém daqui da igreja que está aqui agora, está a me ouvir. Eu disse: o teu tempo de demorar com os seus vacilos, alguém está a me ouvir agora, mesmo está aqui conosco. O tempo dos vacilos que você tem, demorar se entregar a Deus, vai comprometer o início da tua trajetória espiritual, do que Deus te chamou para você fazer nessa terra. Quando você vacila, não está vacilando para mim. Eu falei isso para alguém. O teu tempo está passado. Estás a ficar com pouco tempo. E eu, como teu líder, teu pastor, está a dizer isso. Você está a levar muito tempo nessas mesquinidades que está. O tempo está passando. As histórias com Jesus envolverão uma execução, mas elas vão ter um período em que chama-se o período dos reencontros com Jesus Cristo de Nazaré. Sabe esse período qual é? É a morte. É? Depois de eu exaltar tudo que eu fiz nessa terra, como o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, o apóstolo João, tem um outro período. É muito importante esse período. O encontro, o reencontro com Jesus de Nazaré. E eu sei que vocês nunca tiveram a oportunidade de saber como é que cada um dos apóstolos morreram. Eu sei, e isso também a Bíblia não dá todos os detalhes, só dá de como morreram alguns apóstolos. E eu só quero te contar dos reencontros. E tirando disso, um período da nossa história com Jesus. Se eu puder falar da história com Jesus não envolver a morte, não existe história com Jesus. Um período de reencontros. Paulo pediria com que eu lhe colocasse no fim, nessa lista que eu estou para fazer agora, como é que morreu cada apóstolo de Jesus. Eu sei que ele pediria que ele colocasse no fim, porque ele fez questão de se chamar o último, o nascido fora do tempo, fora da época. Aleluia. Mas eu quero que ele saiba, em qualquer lugar, se ele está agora a me ver, que hoje eu vou começar dele, porque é assim que funciona no reino do nosso Deus Jesus Cristo. Aquele que se humilha é exaltado. Aleluia. Amém. E começarei dele. Ele fez questão de se colocar por baixo. E eu sei que você pode dizer que de fato não vamos terminar com ele. Não. No reino do nosso Deus, aquele que se humilha, nós nos surpreendemos no reino do nosso Deus. Surpreendemos uns aos outros. E eu quero começar de como é que o apóstolo Paulo morreu. Paulo morreu em Roma.
na Itália, ele morreu decapitado a mando do imperador Nero. Ele morreu decapitado, sua cabeça num tronco, e cortaram a cabeça dele. O reencontro. O nosso líder da igreja, o apóstolo Pedro, como segundo, o primeiro neste caso, mas segundo agora na minha lista, ele morre igualmente em Roma. E ele morre crucificado. E ele pede: não sou digno de morrer como meu Senhor. Inverta a cruz. Ele morreu com a cruz para baixo. O apóstolo João, o apóstolo do amor, morreu na sua velhice por causas naturais em Éfeso, com a idade avançada aproximadamente dos seus 100 anos de idade. Houve um reencontro. O apóstolo Mateus, chamado Levi, ele morreu perfurado por uma espada, sem se aperceber, aqui em África, na Etiópia. Ele pregava sem se aperceber. Os líderes locais da Etiópia vieram com uma espada e mataram ele por causa do trabalho de pregar Cristo. O irmão de João, Tiago Maior, filho de Zebedeu, morreu ao fim da espada. Você encontra esse livro de Atos dos Apóstolos. Quando Herodes revolta-se, persegue alguns cristãos, ele pega Tiago e mata ele, decapitando ele, cortando a sua cabeça. Houve um reencontro. André, que foi companheiro de Pedro, morreu crucificado. Mas ele disse que eu não sou digno de morrer como meu Senhor, e nem sequer também como meu companheiro morreu. Ele pediu com que fosse crucificado em formato de um X na Rússia. E assim ele foi crucificado em formato de um X na Rússia. Bartolomeu foi esfolado vivo. Para quem não sabe o que é esfolar, é tirar a tua pele enquanto está vivo. O que nós fazemos com animais? Nós tiramos a pele e deixamos ainda a pessoa viva. Foi a forma mais bizarra de um dos apóstolos morrer. Esfolado vivo. E depois de ter sido esfolado, ele foi decapitado. Cortaram a sua cabeça. Tiago, filho de Alfeu, morreu no templo de Jerusalém. Pegaram ele e lançaram do alto do templo para baixo. Não morreu. Apedrejaram ele até morrer. Em Jerusalém. Tomé Dídimo, o gêmeo, ele morreu transpassado por flechas na Índia, onde hoje chama-se Chennai. Isso é um distrito, uma província chamada Chennai, na Índia. Transpassado por lanças. Judas, não os Iscariotes. Os Iscariotes, vocês sabem como que ele terminou. Amém. Judas, o Tadeu, ele morreu golpeado por um machado na Pérsia. Filipe, o apóstolo, ele também morreu crucificado de cabeça para baixo, assim como foi Pedro. Matias morreu apedrejado e foi decapitado na Capadócia. Nataniel, por fim, morreu junto a Judas Tadeu, a machado. Jacinto Franzino Holdman morreu. Não. Como é que ele vai morrer? Faz parte da minha história chegar esse dia. Jesus disse uma coisa aos apóstolos: vós me vereis novamente e se alegrarão. Esse dia é o dia dos reencontros na história com Jesus. Vocês vão de me ver de novo e vão ficar alegres. E naqueles dias que eu citei agora que esses homens morreram, eles ouviram novamente. Eles estão vendo ele novamente agora. Eles alegraram-se. Esse dia, para mim, eu tenho certeza, vai chegar em algum canto.
mas faz parte da minha história. E ainda na minha morte, ainda na morte desses homens, eles glorificaram e diziam, fazia parte da história de Jesus Cristo. Aleluia. Você um dia também passará por esse período. Um período de ir encontrar-se com o teu Senhor. Mas a minha questão é que naquele dia iremos com histórias. Que história você levará contigo? Alguém cumpriu, passou por todos os períodos na história com Jesus Cristo? Ou foi saltando os períodos? Foi saltando as etapas? Esse dia vai chegar para mim, esse dia vai chegar para cada um de nós que aqui estamos neste exato lugar. Esses homens morreram praticando o anterior período da execução das suas funções atribuídas pelo teu Senhor, o seu Senhor. Eles morreram. E quando eu falo das funções, de qualquer que seja médico. Eu tenho muitas histórias para vos contar ainda sobre médicos, sobre professores, sobre jornalistas, do que eles fizeram na história do meu continente África e tornaram suas profissões valiosas. Nunca nenhum deles fugiu das atribuições que tiveram na história com Jesus Cristo. Você está tendo uma história com Ele neste momento? Não sei. Possivelmente você pode ter começado um dia e talvez só parou no dia que você saiu do mundo. As instruções não estão em alta na tua vida. Como é que você sabe que está no período das instruções na sua vida? Como é que você sabe que está no período das instruções? Como é que você tem a garantia que passou? Quem te autenticou que passou o período das instruções? Na história com Jesus, vale a pena? Essa é a questão. Vale a pena enfrentar tudo isso? Vale a pena? Na tua história com Jesus Cristo ter todos esses períodos? Vale a pena? Qual é outro Deus que oferece algo melhor do que uma história com Jesus Cristo de Nazaré? Eu não falei de dias bons nessa história, falei de dias maus. Falei inclusive até da morte deles. Mas faz parte da história. E eu estou prosseguindo nessa história, nessa caminhada. Até onde Ele quer que vá. E eu quero fazer um convite hoje. Há alguém nesse lugar hoje que começou uma caminhada, uma história com Jesus e parou no meio? Desviou-se? Está travado naquele teu período faz anos. Alguns de nós ainda estamos no período do chamado, em que até hoje o teu pastor está a dizer, você tem que abandonar algumas coisas para poder seguir e eu te dar um discipulado a 100%. Eu não posso dar um discipulado a 100%. Ainda o período do chamado. Ainda eu perdi. Eu preciso de ti aqui para te instruir. Preciso de ti para poder te... E preciso com uma mente aberta e um coração aberto para poder me dar a instrução. Chamado ainda. Instruções. Se você hoje quer retornar ao caminho e lutar para passar cada período, isso é para ti. Você que diz, eu já comecei há muito tempo essa história, mas no andar do tempo, eu parei, eu desisti, eu saí. Ou, eu nunca tive uma história com Jesus. Nunca iniciei uma história séria com Ele. Eu nunca deixo a pregação de um grande pregador que disse, Deus quer homens vazios, Ele há de os encher dele. Quer homens vazios. Sabe, se todos nós na igreja tivéssemos o tempo e a humildade de passar de cada período, com toda a paciência e humildade, você submetemos a cada teste passando, nunca teríamos um líder, um futuro servo, serva com problemas no comportamento e na fala. Porque cada período tem a capacidade de te moldar. Cada período te molda. Se você quer voltar hoje, quer iniciar uma história com Jesus, uma história séria,
Isso é para ti. E se você está aqui e diz que eu quero retornar, eu abandonei a minha caminhada, a minha história com Jesus, e eu quero, hoje Ele te chama para iniciar uma história e retomar uma história perdida com Ele. Aleluia. É o que você vai poder contar um dia, a tua história com Jesus Cristo de Nazaré. Amém.